Maduro e desajeitado. O primeiro mandato de João Lourenço. O Presidente da República pediu a vitória do MPLA e demonstrou o seu apoio a João Lourenço. Herdeiro de um legado complexo, João Lourenço tomou posse pela primeira vez no dia 26 de setembro de 2017, recebendo de José Eduardo dos Santos o fardo de conduzir a República de Angola a um porto seguro através do combate à corrupção e à reposição da legalidade e autoridade do Estado. Cofres vazios. As controvérsias no primeiro mandato de João Lourenço começaram a instalar-se em novembro de 2018. Falando ao semanário português Expresso, João Lourenço afirmou que seu executivo tinha encontrado os cofres do Estado angolano vazios. A afirmação mereceu resposta atempada do seu antecessor no dia 21 do mesmo mês. José Eduardo dos Santos, ainda residindo em Luanda, convocou a imprensa local e estrangeira para dar a conhecer aos angolanos e ao mundo o estado em que deixou as reservas internacionais líquidas de Angola. Vou começar por dizer que não deixei os cofres do Estado vazios. A declaração foi breve, precisa e sem espaço para perguntas. Tornavam-se assim evidentes as latentes contradições entre os dois políticos. No discurso político, há coisas que devem ser entendidas. Quando a gente diz encontrei os cofres vazios, ninguém está a querer dizer que encontrou zerados. Vazio não é sinônimo de zerado. Portanto, eu penso que este tipo de linguagem deve ser entendido. O combate à corrupção e a mão invisível da justiça. Combate à corrupção. Um dos principais tradentes do primeiro mandato de João Lourenço ganhou contornos reais através de uma série de processos movidos pela Procuradoria-Geral da República de Angola. No dia 23 de janeiro de 2020, Hélder Fernando Pitagros, o homem escolhido por João Lourenço para o cargo de Procurador-Geral da República, constituiu como arguida a empresária Isabel dos Santos, filha de dos Santos, por má gestão e desvio de fundos enquanto PCA da Sonangol, depois de ter recebido a auditoria da KPMG por denúncias públicas de Carlos Saturnino, nomeado por João Lourenço para substituir Isabel dos Santos. Esta eventualidade foi antecipada pelo Luanda Leaks, um conjunto de 715 mil e-mails, gráficos, contratos, auditorias e contas vazados que ajudavam a explicar como Isabel dos Santos havia construído um império de negócios no valor estimado de 2 bilhões de dólares. Os documentos foram obtidos pelo hacker português Rui Pinto de forma não autorizada. As premissas da nova presidência que visavam a moralização da sociedade com combate sério a práticas que lesam o interesse público permitiram que as massas aferissem, questionassem até onde ia a interferência do titular do Poder Executivo sobre o Poder Judicial. Alarmes soaram e a suspeita levantou-se. Na mesma senda, na segunda-feira de 26 de setembro de 2018, José Filomeno dos Santos é detido por alegado envolvimento na gestão danosa do Fundo Soberano do país. O combate à corrupção foi iniciado por José Eduardo dos Santos em 2015. O falecido empresário e esposo da primogênita de dos Santos, falando à imprensa, considerava que o combate à corrupção teve início em 2015, no momento em que o presidente dos Santos decidiu que Manuel Vicente não seria o candidato do partido à presidência devido à má administração e ao agravamento da corrupção que ocorreu sob a sua administração na Sonangol. A 30 de dezembro de 2019, o Tribunal Provincial de Luanda ordenou o congelamento de todas as contas e bens de Síndica do Colo, Isabel dos Santos e do presidente do Banco de Fomento de Angola, Mário Leite da Silva, por considerar que ficou provada a existência de um crédito para com o Estado de mais de 1,1 mil milhões de dólares. A galvanização por meio de discursos audaciosos e a confiança militar na nomeação do Procurador-Geral da República constituíram muito do que foi a base do primeiro mandato de João Lourenço. João Lourenço conseguiu no primeiro mandato gozar um período de fama e confiança nas redes sociais, chegando a ser apelidado de o exonerador implacável.
O confuso repatriamento de capitais. Além das exonerações, Lourenço será lembrado por ter falhado redondamente com a lei de repatriamento de capitais e assegurar o retorno voluntário de capitais domiciliados no exterior. A Lei do Repatriamento de Recursos Financeiros, vulgo Lei do Repatriamento Voluntário, Lei nº 9/18, de 26 de junho, e a Lei sobre o Repatriamento Coercivo e Perda Alargada de Bens, vulgo Lei do Repatriamento Coercivo, Lei nº 15/18, de 26 de dezembro, eram as pedras angulares do novo governo na persecução dos compromissos assumidos em sede do Programa de Governação para o quinquênio 2018-2022. Inicialmente, Lourenço deu 180 dias às pessoas singulares e coletivas para que repatriassem voluntariamente os seus recursos, por meio de transferência para a conta bancária aberta em instituições financeiras bancárias domiciliadas em Angola, sem qualquer obrigação ou responsabilidade de natureza fiscal, cambial e criminal relacionada com tais recursos. A oferta terminou em uma contradição entre as duas principais entidades envolvidas na tarefa. Na sexta-feira, de 26 de abril, a Diretora Nacional dos Serviços de Recuperação de Ativos da Procuradoria-Geral da República de Angola, Eduarda Rodrigues, abordando o tema pela primeira vez, disse que, infelizmente, ao abrigo da Lei de Repatriamento de Recursos Financeiros, não houve qualquer entrega voluntária de capitais, mas que, coercivamente, já tinham sido recuperados para os cofres do Estado perto de 4 mil milhões de dólares em dinheiro e em bens entre dezembro de 2018 e abril de 2019. Contrariando a informação avançada pela magistrada, José de Lima Massano, governador do Banco Nacional de Angola, disse que tivemos repatriamento, mas não foi necessário, do lado do Banco Nacional de Angola, emitir declaração ou levar a qualquer declaração de recursos retornados ao país considerados como tendo sido retirados do país de forma ilícita. A sociedade civil manifestou-se chocada pela falta de patriotismo e solidariedade para com o país na miséria na fase do repatriamento voluntário de capitais, e a oposição considerou o balanço da operação levada a cabo pelo presidente João Manuel Gonçalves Lourenço como sendo negativa. João Lourenço, surdo e mudo. Neste ponto, quase tudo o que se seguiu no primeiro mandato de João Lourenço tem um alto índice de questionabilidade e de reprovação pública, e não tardou até que os críticos considerassem as ações executivas de Lourenço opostas à vontade popular e movidas por desígnios pessoais e fortes interesses partidários. A inclusão de manifestações viu ascender a mão de ferro de João Lourenço, comandante em chefe das Forças Armadas angolanas, e imposição de uma ordem arbitrária até certo ponto esmagadora de direitos nos eventos que se seguiram. Massacre de Cafunfo, um crime de Estado. O relatório do Observatório para a Coesão Social e Justiça sobre as mortes em Cafunfo foi apresentado no dia 10 de dezembro de 2021, em Luanda, e dava conta de 100 mortes, um número que supera largamente os relatórios oficiais. A redação do documento levou 8 meses e o presidente da ONG, Zola Bambi, falando à imprensa alemã da DW, considerava que as ações observadas representam um crime de Estado e não haviam dúvidas da existência de mais vítimas do que as já identificadas. A ONG concluiu que mais de 100 pessoas morreram, 28 ficaram feridas e mais de 30 foram detidas num incidente ocorrido na província da Lunda Norte, quando o movimento do Protetorado da Lunda Chokwe apelou à manifestação na Vila Mineira de Cafunfo para exigir o reconhecimento da autonomia das Lundas, manifestação esta que foi proibida pelas autoridades. Segundo a polícia local, 6 pessoas perderam a vida. 7 ficaram feridas e 16 tinham sido detidas. Segundo a polícia, os manifestantes portavam armas de fogo do tipo AKM, caçadeiras, ferros, paus, armas brancas e pequenos engenhos explosivos artesanais, e por volta das 4 horas da manhã teriam tentado atacar uma esquadra da polícia para içar uma bandeira do movimento, ferindo 2 policiais num ato de rebelião armada com aproximadamente 300 elementos. Vídeos postos a circular nas redes sociais expuseram dimensões terríveis de degradação e desrespeito por vidas humanas e comoveram a sociedade sem, contudo, comover o presidente. Para a surpresa de todos, o presidente da República nunca abordou o assunto.
Deputados da oposição queriam investigar os acontecimentos descritos como um massacre, mas as forças de segurança impediram-nos de adentrarem a localidade onde teve lugar o incidente, alegando ordens superiores. Nomeado comandante-geral da polícia no dia 31 de julho de 2018, Paulo de Almeida, comandante-geral da Polícia Nacional na altura dos acontecimentos, só viria a ser exonerado em janeiro de 2022 e o ministro do Interior, Eugênio César Laborinho, continua no cargo tendo transitado para o segundo mandato. A mão dura de João Lourenço. Em Luanda, a capital, a sociedade civil melhor organizada e com mais espaço tentou expressar-se por via legal através de manifestações entre outubro e dezembro de 2020. No dia 24 de outubro, cerca de 2.000 pessoas foram impedidas pela polícia de se manifestarem em Luanda. A marcha pela cidadania convocada pela sociedade civil, com apoio de partidos como o Bloco Democrático e a UNITA, visava protestar contra o elevado custo de vida e foi muito antecipada, tendo sido cancelada como decreto presidencial 276/20, publicado a 23 de outubro e começaria a vigorar no mesmo dia escolhido pelos manifestantes. Este decreto alterou algumas medidas de combate e prevenção da Covid-19, como a não aceitação de ajuntamentos superior a 5 pessoas na rua, devido ao aumento significativo de mortes e casos nas semanas que antecederam. Joana Lina, governadora de Luanda, nomeada por João Lourenço, na altura foi acusada de intimidar a sociedade civil e de ter ordenado a repreensão. A governadora também foi acusada de ter permitido que o seu partido MPLA realizasse atividade em Viana sem observar o mesmo decreto presidencial. José Gomes Ata, em nome dos organizadores da manifestação, confirmou a morte de 2 cidadãos, Marcelina Joaquim e outro conhecido por Mama África. O mesmo relatou ainda que durante a manifestação mais de 50 cidadãos foram brutalmente agredidos e feridos, entre os quais os ativistas Geraldo Dalla e Dito Dali, que foi selvaticamente espancado e perdeu os sentidos. Cerca de 387 pessoas foram dadas como desaparecidas. Uma outra manifestação reprimida pela polícia no mesmo período terminou com a morte de Inocêncio de Matos, de 27 anos de idade, estudante do 3º ano de Ciências da Computação na Universidade Agostinho Neto. A primeira autópsia, realizada sem a presença dos seus representantes legais, indicou que a morte ocorreu na sequência de ofensa corporal com objeto de natureza contundente. A família de Inocêncio de Matos e a sociedade em geral desconfiou desta versão. Na sequência de uma greve organizada pelos taxistas através dos seus corpos associativos, em Luanda registaram-se ações de vandalismo do Comitê de Ação do MPLA no Benfica, a queima de um autocarro e uma tentativa de homicídio de um jornalista pelos manifestantes. Operação Resgate. A Operação Resgate, lançada em 2018 pelo Executivo com o objetivo de resgatar a autoridade do Estado, incidiu em todo o país através do reforço do compromisso de combater o crime e a imigração ilegal, reforçar a ordem pública, ordenar a venda ambulante e travar o comércio ilegal de acessórios de viaturas. De acordo com fontes oficiais, a fiscalização da Operação Resgate em Angola permitiu apreender mais de 650 mil euros entre novembro de 2018 e maio de 2019. Foram ainda desativados 629 pontos de venda ambulante, 314 áreas de venda de acessórios de viaturas, 283 mercados e 6 pontos de câmbio de moeda. Segundo o relatório citado pelo Jornal de Angola, a Comissão Interministerial que superintendeu a operação encerrou também, em 7 meses, 1.011 igrejas, 1.297 locais de culto e deteve 7.585 cidadãos, entre angolanos e estrangeiros. Em contraste com os números avançados pelo Estado angolano, as ruas da cidade de Luanda continuam a ser o ponto de venda desordenada de vários produtos a retalho a céu aberto. A Operação Resgate não conseguiu pôr fim à venda anárquica, estabelecida como um dos fins de denominada Operação Transparência.
A Operação Transparência, lançada pelas autoridades angolanas a 25 de setembro de 2018, tinha como objetivo o combate à imigração ilegal, exploração e tráfico de diamantes. Jordan Mwakambisa, ativista dos direitos humanos no Lucapa, falando à imprensa estrangeira, considerou que a Operação Transparência enriqueceu a elite e empobreceu mais a população. Apresentando o balanço da operação em conferência de imprensa, o chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Pedro Sebastião, indicou que cerca de 550 mil imigrantes clandestinos foram detidos. O governante afirmou ainda que mais de 430 mil abandonaram voluntariamente o país e cerca de 90 mil foram repatriados. Cerca de 35 mil quilates de diamantes foram apreendidos, sendo que, de acordo com o governante, foram encerradas 96 cooperativas ilegais de diamantes, 4 projetos mineiros e 289 lojas. Apesar dos números apresentados pelas autoridades, o cenário hoje não é distante daquele antes da operação. Liberdade de imprensa. Em finais de julho de 2020, a PGR de Angola entregou as empresas de comunicação social privadas do Grupo Medianova, dos generais Dino e Cupelipa e do ex-vice-presidente Manuel Vicente ao Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Num comunicado, o órgão judicial adiantou a entrega das empresas da Medianova, que inclui o jornal O País, a Rádio Mais e a TV Zimbo, através do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, em virtude de terem sido constituídas com o apoio e reforço institucional do Estado. Após ver os seus ativos arrestados em 2019 e suportar as despesas salariais durante 9 meses e sem retorno, Zap Media decidiu encerrar o canal Zap Viva, que já só emitia para Portugal e Moçambique, após a suspensão do canal pelo Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social por inconformidades legais. Apesar da empresa entregar os documentos exigidos pelo Ministério, a situação não foi normalizada, pelo que a instituição se viu obrigada a fechar alguns programas, como, por exemplo, o Departamento de Atualidade, e desvinculou mais de 60 funcionários, dando início a um processo gradual de reestruturação. Segundo um artigo do semanário Expansão, com encerramento da Zap Viva, 400 funcionários da área de entretenimento e 60 da área de informação teriam ficado desempregados. Os dados não incluíam os postos de trabalhos indiretos. Ao ser entregue ao Estado, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social ficou incumbido de reintegrar os 400 trabalhadores despedidos, de acordo com a PGR em comunicado. João Lourenço tornou-se alvo de críticas cada vez mais agressivas da sociedade civil e da oposição, que consideraram isso um grande retrocesso em matérias de liberdade de imprensa. O fechamento de postos de emprego e o alto índice de desemprego preexistente, agudizado pela pandemia e intervenções no fluxograma de sobrevivência das classes mais desfavorecidas em Luanda, fez com que a situação quase que saísse do controlo. No início de seu mandato, João Lourenço acenou em direção contrária a este que ficaria conhecido como retrato do seu primeiro mandato, realizando encontros regulares com os jornalistas e ao manter um encontro com a sociedade civil para abordar diversos assuntos sobre o país em 2020 no âmbito da sua política de presidência aberta. Lixo invencível. Joana Lina, polêmica política do MPLA indicada por João Lourenço ao cargo de governadora de Luanda, não conseguiu gerir o lixo em Luanda, um problema grave da capital que, com as tentativas de reforma da gestora pública, agravou-se ao ponto de dificultar o já débil fornecimento de água potável. Num comunicado tornado público em maio do ano de 2021, a EPAL, Empresa Pública de Águas de Luanda, informou que algumas zonas de 5 municípios da capital foram privadas do fornecimento de água potável por causa do lixo nas estações de tratamento. Os problemas de lixo em Luanda ameaçaram paralisar a já difícil circulação nas zonas urbanas e periurbanas da cidade capital. A governadora era acusada de falta de transparência no processo de seleção de empresas que fariam a gestão do lixo, e a sociedade luandense não tardou a pedir a sua saída do cargo. Oposição em xeque.
O Tribunal Constitucional angolano anulou o 13º Congresso da UNITA, em que foi eleito Adalberto Costa Júnior, num acordão que favorecia um grupo de militantes da UNITA que recorreu à nulidade do Congresso, invocando várias irregularidades. A decisão, considerada politizada pela oposição e vários analistas, ajudou a afundar mais ainda os níveis de aceitação de João Lourenço e reforçar a mobilização e afirmação da Frente Patriótica Unida, que viu sua atividade política desautorizada pelo mesmo Tribunal Constitucional. Embora de responsabilidade judicial angolana, estas decisões foram imputadas a João Lourenço e ao seu partido MPLA como indícios de uma grave interferência do Poder Executivo nas decisões dos tribunais, como uma forma de colocar a oposição política em Angola em xeque. João Lourenço, o viajante. João Lourenço começou seu mandato rasgando o mundo de forma galopante em busca de novas oportunidades para a economia angolana. De acordo com o semanário Expansão, entre novembro de 2017 e 2020, o chefe de Estado deslocou-se oficialmente 17 vezes a países africanos, 7 à Europa, 2 à Ásia, 2 ao continente americano e uma vez a um país árabe. Pelo meio, acenou com as reformas que tem aplicado no país e recebeu em troca mais linhas de crédito e financiamento. O maior credor angolano, a China, deu o primeiro sinal a João Lourenço de que estava disponível a continuar a financiar o país, mas com uma ressalva. Agora os projetos a financiar tinham que ter um racional de investimento garantindo o retorno financeiro ao país. Em outubro de 2018, o Banco de Desenvolvimento da China anunciou uma linha de crédito de 2 mil milhões de dólares ao abrigo de um acordo assinado em Pequim, a quando da visita de Estado de João Lourenço à China. Valor este que, segundo alguns analistas, ficou abaixo do pretendido, já que Angola buscava um financiamento próximo dos 11 mil milhões de dólares. Embora o governo alegue que conseguiu realizar de certa forma a promessa eleitoral de 500 mil empregos, Eco, um jornal econômico online para empresários e gestores, considera que em 5 anos João Lourenço não conseguiu baixar o desemprego, embora a economia angolana esteja a mostrar sinais de recuperação, com o PIB a crescer e a inflação a descer. A Eco sintetiza sua leitura sobre a economia angolana em 5 pontos principais. A promessa de baixar o desemprego ficou por cumprir. A taxa de desemprego neste ano de 2022 está acima da registrada no início do seu mandato. O jornal afirma ainda que a pandemia e a recessão dificultaram a criação de postos de trabalho. A valorização do Kwanza ajudou a queda da dívida pública. Ao todo, durante o mandato de João Lourenço, o Kwanza desvalorizou 120% face ao euro e 158% face ao dólar, mas desde há 2 anos que a subida das receitas do petróleo tem fortalecido a moeda angolana, ganhando terreno às divisas da zona euro e dos dólares. Inflação está em trajetória decrescente, mas ainda acima dos 20%. Ao contrário da maioria dos países, a inflação em Angola está a desacelerar, o que resulta em grande parte do fortalecimento do Kwanza durante o ano 2021, aliviando o custo dos bens importados. Em julho, o índice de preços no consumidor do país desceu pelo 7º mês consecutivo para 21,40%, um valor ligeiramente baixo do registrado em julho de 2017, altura em que a taxa homóloga se situava nos 23,67%, de acordo com o Banco Nacional de Angola e o INE. Depois de 5 anos de recessão, FMI prevê crescimento de 3%. A partir de 2021, ano em que terminou o programa de ajuda financeira, a economia angolana mostrou sinais de recuperação ao apresentar um crescimento do PIB de 0,7%. Os dados do FMI antecipam para este ano um crescimento econômico de 3%, especialmente devido à subida contínua dos preços do petróleo e ao aumento temporário dos níveis de produção. Houve menos poder de compra e mais pobreza.
Segundo o politólogo Carlos Pacatolo, investigador da empresa de estudos de opinião Ovilongo, as pessoas que estavam numa situação confortável, sem pobreza, se em 2019 eram 31% da população, em 2022 só são 21%. Portanto, a 10% que estavam bem e caíram em situação moderada ou mesmo de pobreza extrema. O primeiro mandato de João Lourenço será lembrado como o mandato que resultou na perca do domínio da cidade capital Luanda para a UNITA. Um acontecimento sem precedentes, tendo em conta o nível de enraizamento do partido na província que viu o MPLA se tornar poder absoluto de Angola com a proclamação da independência. No entanto, nem tudo está perdido. O MPLA de João Lourenço conseguiu prevalecer nas urnas e o Tribunal Constitucional angolano negou provimento ao recurso de contencioso eleitoral interposto pela UNITA. O maior partido da oposição em Angola contestava a vitória do MPLA nas eleições gerais. O primeiro mandato de João Lourenço é em si um sinal da necessidade de reformas profundas no seio do MPLA, no seu processo de tomada de decisões e modelo de governação. Enquanto líder do MPLA, João Lourenço não foi capaz de reconciliar o partido. Pelo contrário, cimentou a postura do presidente do partido como figura central e fechada ao debate. João Lourenço, ao final do seu primeiro mandato, perdeu aliados como Marcolino Moco, antigo primeiro secretário e crítico de José Eduardo dos Santos, que tinha ele nomeado para administrador não executivo da petrolífera angolana Sonangol em janeiro de 2018 e exonerado no dia 19 de fevereiro de 2021. Seu executivo foi ainda vencedor de uma batalha judicial contra os filhos mais velhos de Dos Santos, que tentavam impedir a realização do funeral de Estado de José Eduardo dos Santos em Angola, enquanto João Lourenço fosse presidente em Angola. A gestão da pandemia da Covid-19 por João Lourenço, combinada à atenção inicial que deu às obras ligadas ao setor da saúde, bem como a problemática dos transportes públicos, são alguns dos pontos considerados memoráveis do seu primeiro mandato e têm merecido notas positivas na opinião pública. A melhoria da circulação rodoviária na capital Luanda, bem como a retoma da ligação marítima entre Luanda e Cabinda, são outros dos feitos do presidente enaltecidos pelos seus apoiantes. A seca no Cunene foi um dos grandes pontos críticos do seu primeiro mandato e, dado a complexidade do caso e a riqueza dos detalhes sobre o assunto, trataremos em um próximo vídeo dedicado ao assunto aqui no canal Bloco Neutro.